Então vamos lá. Hoje, aula de construção. Ou seja, a gente passou pela desconstrução. O que a gente tem que considerar? O que a gente tem que entender que não é o caminho, a desconstrução. E a gente estava até conversando aqui antes da aula, né? Eu e a Lívia, que é um processo muito mais difícil a desconstrução agora do que a construção. A construção, vocês vão ver que é simples. Mas o que atrapalha a gente é justamente o momento histórico que a gente está. A gente falou que a cultura de cada profissional, a cultura até familiar, né, que te ensinou sobre a profissão, a cultura da faculdade. Então, a gente tem que prestar muito atenção para isso, para o que aconteceu agora, que está acontecendo nesse momento, que é as passagens de tempo. A gente viu os nossos pais ficarem atrasados com o surgimento do computador. Né? A gente viu isso. Só que será que isso não vai acontecer com a gente? Será que isso não vai acontecer com a gente? Na verdade, já está acontecendo. E vai ser muito mais rápido do que aconteceu com nossos pais. E se a gente não entender esse momento, vai ser, vai piscar, você está atrasado. Entende? E se vocês... Quantos anos demorou até que os nossos pais, às vezes... Eu vi o meu pai, né, contador, trabalhar com papel para tudo quanto é lado no escritório de contabilidade. E eu era aquele chato que falava, olha, vamos trazer para o computador. Né? E ele resistiu, mas ele resistiu acho que uns 30 anos. Até que ele não tinha mais como, ele perdeu a mão completamente. Entende? Só que, e vocês podem fazer uma reflexão agora, o quanto, né, viram aí, às vezes familiares, às vezes, não sei, tio, tia, eu vou falar um exemplo fantástico do meu tio lá na frente, no final dessa aula, de reposicionamento, né, que ele perdeu completamente o posicionamento dele. E então, essa desconstrução, agora, a gente pode perder a mão em 1 ano, 2 anos, 5 anos. É muito rápido o que vai acontecer. E cada vez vai ficar mais rápido. É só isso que está acontecendo. Entende? É isso, esse é o grande lance. É entender que a gente precisa desconstruir e a gente vai ficar tendo que desconstruir. Porque posicionar e reposicionar é desconstruir e reconstruir. Desconstruir, e você vai ter que fazer esse ciclo mais vezes agora. Quanto mais mudar, mais você vai ter que desconstruir e reconstruir. Né? Então, é o que a gente vai ver hoje. Eu achei legal hoje, eu vou fazer um reforço. O depoimento que eu mostrei da doutora Vivian a aula passada, eu vou mostrar mais um outro trecho de uma outra coisa que ela falou um dia, que vai calhar bem com o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. De master é formar arquitetos, que ele seja o próprio arquiteto da imagem dele. E aí, o que acontece? Né? A gente acha, você vai lá e investe num site. Né? Eu estou com alguns Masters aí que já tinham um site, e todo mundo vai falar assim, pô, mas site, né? Quem compra ou contrata um advogado pelo site? Mas você vai falar assim, também, Felipe? Quem que vai contratar uma pessoa pelo site? Óbvio, né? Por quê? Porque o site ele está desenhado a partir dessas premissas, e aí vai as referências e desenha todo o profissional. E aí o engraçado é que eu vou chamar a doutora Vivian, que ela não estava nem no site dela, ela estava no portal de médicos, né, que é o Doctoralia, em que ela simplesmente tinha um perfil lá. Você está aí, Vivian? Desliga. Foi agora. Foi. Eu não estava conseguindo ligar. Conta como é que foi a paciente que chegou do Doctoralia. A paciente eu escrevi uma passagem da minha vida
no Dr. Alia, e aí o Felipe já tinha me orientado. E aí a paciente era uma paciente que tinha medo de operar varizes. E aí a paciente falou: ah, doutora, eu vi a senhora na internet, e aí eu gostei muito. E aí ela me contou a passagem da minha vida. E aí, na hora que ela me contou, ela ainda não tinha contado que foi na internet. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que ela sabe disso? Porque nem eu lembrava que eu tinha escrito lá. E os olhos dela foram brilhando. E eu fui ficando emocionada em ouvir dela a minha história. E aí acabou que ela operou comigo. E aí, voltando a repetir, que era uma paciente que queria operar varizes, mas tinha medo de operar varizes. E aí ela operou comigo e é minha paciente até hoje. E foi muito legal. Fizemos uma relação médico-paciente muito bacana. Boa, Vivian. Obrigado. Valeu. Então, quando a gente pega, vocês viram, assim, ninguém acha hoje que, eu faço... Você praticamente tem um site porque você é obrigado a ter um site, fala a verdade. Porque falaram assim, você tem que ter um site. Não porque esse site vende para você, na verdade, não porque esse site comunica. Alguém falou assim, nossa, eu tô apaixonado por você, igual pela doutora Vivian, porque eu te vi no site. Não aconteceu, né? Então, aí, o quanto você gastou nesse site? O quanto você gastou em toda a sua identidade visual? O que acontece assim, o maior absurdo dessas identidades, eu converso com muitos pequenos empresários e eu peguei um motorista executivo outro dia aqui, de Balneário Camboriú para cá, e aí ele me apresentou o cartão dele. Ele falou assim, esse aqui, meu cartão. Eu peguei e falei, pô, que legal. Aí estava escrito, EcoSeg. Eu falei, o que é EcoSeg? Aí ele falou, economia e segurança. Remeter economia e segurança. Eu falei, pô, legal. Aí eu falei assim, aí eu perguntei para ele, alguém liga para você e fala assim, eu queria falar na EcoSeg? Alguém fala, nossa, contrato o serviço da EcoSeg? Aí ele falou, não. Aí ele falou, fala com o Diego, que era o nome dele. E ele estava justamente fazendo a empresa dele crescer. Ele estava expandindo alguns motoristas que ele tinha, né? Então, percebe como isso... Aí agora, olha o absurdo. Eu falei para ele assim, você sabe o que significa que você tem o cartão EcoSeg, o nome EcoSeg, a identidade EcoSeg, o site EcoSeg, o Instagram EcoSeg, e que ninguém sabe o que é EcoSeg? Não existe esse nome na cabeça de ninguém. Porque todo mundo só se conectou com o teu serviço, com você motorista, por causa de você. Entenderam? Então, você gasta tudo isso que você gastou para criar uma identidade, o tempo, a energia, o dinheiro, não conectou com ninguém, não emocionou, não deixou ninguém com o olho brilhando. Entenderam? Não fez ninguém se apaixonar por você, porque se fosse nesse processo aqui, eu tenho alunos aqui, se ele falar por que ele criou o nome da empresa dele, cara, você vai chorar. Entendeu? O cara contar só a história do nome. Então, depois que ele contar tudo, você vai falar assim, cara, toma o meu carro aqui na sua mão, porque eu confio em você, você é uma super autoridade. Vou voltar aqui. Boa. Acompanharam aí? Conseguiram ver? Conseguiram ouvir? Então, pessoal, vou pedir de vocês agora participação no chat aí. Quem me fala no chat aí, vocês estão prontos para começar? Sim. Bota aí para mim, sim. Está pronto para começar? Vamos lá. Então, a gente fez aqui no começo da aula um review aqui dos conceitos que a gente viu na aula passada, né, desconstruindo marketing pessoal, personal branding, a questão, o maior problema, referência diferencial, isso você tem que estar vacinado com isso daí, que esse sistema todo que eu vou falar aqui hoje, ele vai quebrar completamente esse sistema de referência diferencial,
que o nosso marketing está baseado. E vocês nunca mais vão numa agência de marketing e deixar o cara desenhar você com base em referência de diferencial, porque vai te transformar numa cópia, entende? Aí a gente fez aqui um reforço do depoimento e agora eu vou começar aqui a aula de hoje. Então, pessoal, o que é que a gente tem que aprender hoje? Primeira coisa, saber de cor a diferença entre imagem e marketing. E as pessoas acham que é tudo marketing. Eu vou fazer o meu marketing. Se a gente está desconstruindo lá a ideia de marketing, tá, mas a gente vai substituir pelo quê? A gente vai saber exatamente a diferença entre imagem e marketing. A tua imagem é a tua imagem pura. É quem você é de fato. Entende? É quem você é, o que você gosta de fazer, aquilo que você é. Né? E o marketing é adaptação. Anotem aí. Adaptação. Então, é exatamente aquele gradiente que eu falei. De um lado está o Iron Maiden, a marca dele, eles gostam de se vestir daquele jeito, ele gosta daquelas músicas. Do outro lado está o cantor de boteco, se adaptando praticamente 100%. Só que para a pessoa, como eu falei, não existe adaptação de 100%, né? Porque uma pessoa que minimamente tem valores, se o cara fala assim, chega no cantor de boteco que toca rock and roll, e o cara fala assim, toca Gustavo Lima, ele fala, mano, eu odeio Gustavo Lima, cara, não vou tocar. Ele não faz 100% de marketing, e ninguém faz 100% de adaptação. Por quê? Porque é impossível, né? Você teria que matar a pessoa para fazer ela fazer tudo o que você quer. Não existe. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, mas o que acontece? Aí a gente vai entender que no nosso processo de imagem e marketing existe essa régua no meio. Né? O que é a tua régua? Porque você escolheu a tua profissão, você estudou aquilo, você vai fazendo aquilo, você se especializou. Você falou, eu gosto disso. Você foi definindo a tua imagem. Agora, o quanto você se adapta ao público é como você regula a régua. Entendem? Tem coisa que eu não faço. Tem tratamento que o cara chega, eu não quero fazer isso, eu não faço. Mas tem tratamento que fala, eu não gosto tanto, mas tá, eu vou fazer. Não tem? Né? É exatamente assim. Você entrou numa empresa, você é empregado, você escolheu a tua vaga, você se submeteu a fazer, você está na tua régua ali. Você se submete a fazer coisas que você não gosta, mas você tem que fazer. Você está, qual é? De 0 a 100, aonde que está a tua régua? Entendem? Então, a tua régua termina, né, da esquerda, o que você se propôs a fazer, o que você na verdade, o que você quer fazer e o que você se propôs a fazer, a se adaptar, entende? Cada um regula a tua régua em um parâmetro. E a gente vai entender hoje porque a tua valorização, ela vem quando você consegue puxar essa régua para trás. Ou seja, eu sou isso, é isso aqui que eu faço de melhor, o público reconhece você por aquilo que você faz de melhor e ele paga o valor que você quer. Esse é o cenário ideal. Né? Esse é o cenário ideal de posicionamento. Tá? E aí, principalmente, você sabe construir o quê? Porque a tua imagem serve justamente para isso. Porque você se apresenta, você mostra, fala, eu faço isso aqui, ó. E você é autoridade para aquilo que você está mostrando, então você consegue controlar o teu posicionamento. Você precisa ganhar controle na tua imagem, tá? Esse é o processo. E aí, como é que a gente faz isso? Entendendo esse gráfico aí, o nosso maior trabalho dentro do Image Master é equilibrar essas duas barras, tá? Equilibrar essas duas barras. Deixa eu falar uma coisa aqui também, só uma observação. Então, tem esses dois conceitos aqui também tem uma coisa. Quando a gente está, né, por exemplo, o dentista ou o nutricionista, como foi o Wanderson, né, quando você está fazendo uma promessa para o público, uma promessa de marketing, porque o público demanda
aquela promessa, você está fazendo marketing. Emagrecer, né? Qual que é a tua promessa para o teu público? Percebem? Qual que é a tua promessa para o teu público? Você está do lado direito. Né? Você está do lado direito. Tentando, você coloca um anúncio, uma chamada. Você faz lá um título que seja chamativo. Você está fazendo marketing. Você está tentando atrair a atenção do público para o que o público quer. Entende? Isso é marketing. Só que quando você está se apresentando e falando quem você é, né, a gente, no nosso processo de persuasão, são essas duas coisas. E a gente não sabe separar essas duas coisas. Porque na persuasão, você faz uma promessa. Mas o público está perguntando, mas tá, quem é esse cara para estar me prometendo isso daí? É automático a gente fazer essa pergunta. E quando você entra com posicionamento cópia, você entra já em desvantagem, porque a tua promessa tem menos validade. Né? O Tony Robbins, ele fala, eu vou vir para o Brasil. Todo mundo vai ver o Tony, não quer nem saber o que ele quer falar. Mas vai querer ver o Tony Robbins, por quê? Porque a barra dele está lá, puxada pela autoridade dele, está gigantesca. Você entende? E a gente vai aprender hoje a puxar a barra para a esquerda para a hora que você mostrar quem você é, você precisar se adaptar menos e não precisar convencer tanto. Vocês vão ver que a imagem já pode convencer. Né? O quanto e diminuir a porcentagem que você precisa se adaptar. Tá? Então, são essas duas coisas. Do lado esquerdo está você, do lado direito está a promessa. O charlatão, ele está do lado direito. Total. O que o público mais polêmico tiver, ele está lá. O charlatão está lá. Querendo prometer o impossível. Fazendo marketing puro. Né? Agora, o profissional ético, ele mostra a autoridade, o que ele realmente é, para que isso atraia o público. E ele também se sinta em propósito, sinta que ele é a autoridade no negócio, entende? Então, a ética está em você construir a tua imagem de forma natural, de forma verdadeira, para que o público atraia você. Entende? E aí, o que a gente faz no gráfico? Ou seja, você tem que analisar, todo mundo tem esse gráfico na carreira, que é o nível de conhecimento que você tem na tua vida. E aí vem outra coisa, não é o teu nível de conhecimento depois do teu diploma, tá? Porque geralmente a gente você virou, né, um dermato, você tira lá a tua especialização, você esquece toda a tua vida para trás, e agora você é o médico dermatologista e o teu diferencial é X. Percebe? Eu estou falando aqui da vida inteira, desde que nasceu. Vocês vão ver que dá para usar como gatilho desde a vida inteira, até os antepassados. Então, você tem que abrir o teu leque de visão do negócio e ver que essa barra do lado direito é o teu conhecimento da tua vivência. Tudo que você tem para utilizar. E a tua barra da esquerda é o quanto a tua imagem, aquilo que você está apresentando, mostra do lado direito. Entende? Então, eu trabalhei, né, orientei profissionais que era um dos maiores cirurgiões do Brasil, que eu não posso nem falar o nome, porque tem pessoas que eu vou lá, faço trabalho com ele, que é tão único, tão específico, que ele fala, cara, eu não quero nem dar depoimento, eu não quero falar que eu fiz um trabalho com você, porque ele fez aquilo, enfim. E aí ele assume, né, a responsabilidade daquilo. E são coisas tão únicas, então é a privacidade dele. Mas mesmo esses caras estavam com a barra extremamente desequilibrada. Extremamente desequilibrada. Por quê? Porque tem tanto conhecimento, infinitamente, que não consegue explorar o lado esquerdo. Entende? E só existe uma pergunta e uma resposta para a nossa carreira, né? Ah, mas eu não estou sendo reconhecido, eu não sou valorizado no nível que eu acho. O que eu faço para ser valorizado ou reconhecido? Né? Independente se eu estou dentro de uma empresa, se eu sou X,
você só tem que trazer o que você sabe para o lado esquerdo. É porque a tua barra não está no mesmo nível. Porque senão as pessoas te reconheceriam. Entendem? É um jogo de percepção. É o quanto você consegue transformar o teu conhecimento em percepção das pessoas. É isso que o gatilho faz. Tá? É isso que o gatilho faz. Entenderam? Então, da próxima vez que você se vê numa situação que fala que não está sendo reconhecido ou valorizado, fala, putz, eu tenho que encher mais o lado esquerdo. Como é que eu posso fazer isso? Entende? Essa é a única resposta. Eu fiz um menino que ele entrou para minha turma e aí ele falou, pô, eu quero passar numa multinacional. Aí foi assim, ele entrou agora e aí ele falou, pô, eu vou ter uma entrevista de emprego daqui 1 hora. E ele não estava valorizando muito essa empresa. Depois de 1 hora, ele tinha acabado de entrar, ele não ia ter aula. Eu falei, não, nós vamos começar a tua aula agora, então. E aí a gente começou a conversar e ele começou a mostrar tudo o que ele tinha do lado direito ali. Todo o conhecimento. Eu fui perguntando, fui entendendo, né? Quais os processos dele. E aí eu falei, olha, tá vendo? Mostra, joga para o lado esquerdo tudo isso daqui, ó. E acontece uma coisa nas entrevistas de emprego que a pessoa é sempre passiva, ela não sabe ir lá e mostrar, né, puxar a barra da imagem, porque ela fica tentando ver o que a pessoa vai perguntar para ela se adaptar à pergunta e fica esse jogo, né? O entrevistador tem que estrangular o entrevistado para extrair dele o que esse cara é, para ver se bate com o que ele está precisando. E é assim que as pessoas fazem entrevista. Mas esse menino entrou e ele falou um depoimento assim, pô, eu fiquei de cara, porque eu falei a entrevista inteira. Ele mostrou todos os gatilhos dele, tudo que ele era, e ele fala no depoimento. A menina não abriu a boca. Não me perguntou nada. Porque eu botei tudo o que eu era, e aí ele fala, pô, e depois de 1 semana ela já me mandou uma proposta. E ele passou na multinacional. Porque soube simplesmente transferir o conhecimento dele para a imagem dele. Entende? Assim, numa conversa. E aí aumenta o quê? Valorização, reconhecimento, resultado. É assim. E aí, para um problema, agora eu vou falar o que mais pega, tá? Isso dói, que eu vou falar agora. Isso dói. Porque a gente ter a barra do conhecimento muito cheia, né? E a gente veio de uma geração em que, né, não existia o Google, então a gente tinha que ter todo o conhecimento dentro da nossa cabeça. Então a gente se encheu de informação, mas hoje a informação está toda no Google. E isso causa 2 coisas na tua cabeça. 2 coisas. O problema de muita informação. A primeira é confusão. Porque você acaba não tendo a facilidade de transformar o que você, né, a barra esquerda da imagem em coisas simples. Você vai ver aqui que os gatilhos, eles são simples. Muito simples. Só que a nossa cabeça está tão cheia de informação que a gente não sabe botar aquela semente ali e falar, é isso que conecta. Entende? É isso que abre a porta do cliente. E quando você transforma essa parada, essa chavezinha, uma frase, pô, eu estudei 20 anos, tenho 18 mil artigos. Como é que uma frase, é só uma frase que abre a porta? Entende? Pode até você ficar indignado. E o segundo problema é o teu orgulho. Entende? Porque às vezes você fez 3 pós-graduação, né, tem 54 artigos internacional publicado, e se você não bota o gatilho certo, se não sabe transformar aqueles primeiros segundos em imagem, o máximo de força possível, não acontece o reconhecimento. Aí você vai falar, mas como? Eu tenho aqui tanta informação, eu estudei 200 anos aqui e não sou reconhecido. Aí o orgulho entra atrás. E aí, o orgulho não pode só te atrapalhar, tá? Ele pode te matar. Ele pode atrapalhar a tua vida inteira. E quanto mais você tiver esse orgulho, mais tempo, entende? Porque a gente estudou muito, é muito tempo nosso de dedicação estudando, entendendo aquilo, e quando você vê que, às vezes, uma pessoa usando uma coisa simples
teve muito mais resultado, te causa essa... Caramba, meu. Pô, todos esses anos aqui para o cara falar uma frase ali e ser considerado mais autoridade do que eu, entende? Isso é orgulho, né? Isso atrapalha muito. Esse é o problema da quantidade de informação. E o pior é que pelo nosso raciocínio da nossa geração, você tende a ir buscar mais informação. Esse que é o pior. Porque aí você acha que para se destacar, você precisa encher mais a barra da informação. E quando você precisava, era só encher o lado esquerdo, equilibrar. Entende? Então, quanto mais informação uma pessoa tem, como eu falei na aula passada, tá vendo o P aí? O P é potencial de imagem. Se você tem experiência, informação verdadeira, você tem muito mais potencial do que aquele cara que está começando. Eu olho uma pessoa que está 50 anos, ela tem a idade péssima, desculpa, a idade não, a imagem, eu adoro ver aquele cara, porque vai ser fácil. Ele tem lá trocentos gatilhos. Que a gente mudar um pouquinho, já começa a dar resultado. Mudou isso, deu resultado. Entende? Então, esse é o trabalho. Então, assim, eu estou preparando vocês para falar os gatilhos, porque os gatilhos são tão curtos, tão simples, né, para chegar... O que aconteceu na entrevista da doutora Vivian? Né? Eu dei 5 coisas para ela. Falei, olha, fala isso aqui, ó. Durante a tua entrevista, fala isso daqui. Só que a principal coisa que eu falei, olha, essa daqui você tem que dar uma atenção especial para ela. Dá uma atenção especial. Fala isso aqui de um jeito bem pan. E o que eu falei, o que aconteceu na vida dela durante a entrevista, né? Lembrando, ela é cirurgia vascular. E aí a gente analisou todos os gatilhos dela, né? Uma pessoa, só uma observação antes, uma pessoa normal, que tem medianamente um trabalho, se pegar todos os gatilhos dela, não cabe nessa mesa aqui, ó, encher tudo. Não cabe. Entende? Só que ela fica naquele sisteminha lá de referência diferencial e fica travada. E aí, o dela, eu dei 5 coisas para ela. Aí eu falei, a mais importante que eu falei que ela tinha que dar atenção ela era solteira, ela curou um cara de um câncer no estômago, né? Conheceu esse paciente, se relacionou com ele e casou com ele, é marido dela até hoje. Entendeu? Ela falou isso. Foi esse gatilho. Entende? E isso, as pessoas ouviram e falaram, nossa, você fez isso? Vem aqui, outro dia, só porque eu quero ver essa história. Aí ela ganhou de graça ela já tinha ganho de graça a entrevista. Ela ganhou outro dia para lá. Aí outra pessoa de outra rádio viu isso e falou, vem aqui na minha rádio. Aí ela contou isso para uma pessoa, a outra pessoa chamou ela para outra rádio. Entende? Entende a simplicidade do negócio, dos gatilhos? E aí o que adianta? Obviamente, ela tinha 5, né? Tinha uma sequência, como eu falei, tem centenas, mas é para estruturar, é para construir, para apresentar, tem toda a sequência. Tem os mais importantes, tem os secundários, tem os de referência técnica. Eu estou para escrever mais um livro que é só de gatilho, para a pessoa entender toda a complexidade de gatilho dela. Entendem? Mas é o que abre a porta. E não é, muitas vezes, é a porta do coração das pessoas. O mais tocante que tem ali para ela falar, peraí, meu, que legal, que apaixonante. Você viu como ela falou? Você viu o gatilho, né, no depoimento, para quem perdeu? Ela falou que a pessoa conheceu ela pelo Dr. Alha. Para quem não sabe, o Dr. Alha, né, é um perfilzinho assim. Você tem a fotinho do cara e tem o que ele faz. A fotinho do cara e o que ele faz. Não é um site. Ou seja, é muito difícil para fazer o cara se diferenciar naquele negócio. Quanto mais vender ele, quanto mais se apaixonar. Né? E ela fala, uma paciente, olha o peso disso. Uma paciente que tinha medo de operar.
Medo de operar, porque se tinha medo, já tinha consultado outras pessoas, já tinha passado por vários caras, leu a história esse gatilho do Dr. Alia e já vendeu. Vocês entenderam? Você entendeu? Agora me diz o que vale se ela quiser usar tudo que ela tem de informação. Aí tem a hora certa de ir colocando, de ir aprofundando a informação que ela tem. Outros gatilhos, se a sequência para ir conquistando a pessoa e cada vez construindo, né? Eu vou falar isso no terceiro dia, para ir escalando a autoridade. Você abre, depois você apresenta isso, depois isso, a sequência, até que a pessoa fala, cara, esse cara é Deus. Entende? Porque conseguiu encher a barra da esquerda. Entende? É isso. Essa é a simplicidade, os gatilhos. E aí, esse é outro aluno que... mais um aviso. Hoje, vou mostrar casos que não são de médicos. Para você entender que não é o fato de você ser médico, de você ser aquela classe. Entende? Porque, como eu falei, não é a quantidade de informação, é o gatilho que vocês têm, que só, né, nem vocês, é que só você tem para abrir o coração das outras pessoas. E aí depois conquistar elas. Então, eu vou falar de advogado, vou falar de professor de inglês, falar de outra advogada, entende? Para vocês entenderem que não é o diploma de vocês o fator chave. O diploma, ele passa a ser um gatilho a mais de autoridade que vai fazer a pessoa te procurar. Entende? Porque aí, como é que faz uma pessoa que tem... A maior confusão que eu vejo, a pessoa fica completamente perdida quando ela tem 2, 3 formações. Porque ela entra de uma caixa, ela sai de uma caixa e entra em outra. Eu não posso ser isso aqui, eu tenho que ser isso aqui. É referência diferencial. E vocês têm uma complexidade na vida de vocês que vocês, na verdade, não são igual a ninguém. Só acham que são. Entende? Só acham. É pura percepção também de vocês, antes de tudo. E aí, por isso, a gente desconstrói aquilo lá e vai dificultar a vida de vocês. Então, esse advogado, ele é advogado de marcas e patentes, e o pai dele, esse senhor, ele veio de trem com um saco de feijão e um saco de roupa do Paraná para trabalhar como office boy, né, em São Paulo. Morou em barraco. E ele começou como office boy e depois evoluiu no escritório de marcas e patentes, em escritórios que construíram a marca Souvenir no Brasil. E tem outras marcas lá, que eu não lembro agora, mas tem marcas muito importantes. Entende? Agora, tem mais algumas coisas aí, mas você percebe que, ou seja, esse senhor constrói um escritório de advocacia que passa para o filho, né? E eu brigo com o Edgar, porque ele vai lá, cai na armadilha das agências de marketing que vão desenhar sites super bonitos e que não vendem nada, porque não tem nenhum gatilho, porque não tem nada que conquista o coração das pessoas, igual eu mostrei agora, uma simples frase. E aí ele acha que está fazendo uma coisa fantástica, ele não está fazendo nada, entendeu? Investindo milhares de reais e perdendo tempo numa coisa que não é a chave que abre, né? Ou seja, qual que é o fator do advogado? Não é confiança, não é hereditariedade, não é experiência, entende? Agora, olha o poder desses gatilhos para ele, entende? Para conquistar o cliente dele. Então, por isso que eu brigo com ele. Eu falei, eu quero o teu pai, e isso na frente das tuas coisas, na tua imagem, direto. Todo mundo que te conhece tem que saber disso. Todo mundo. Porque vai equilibrar a barra da esquerda. Muito mais rápido. Entende? E vai ter um diferencial verdadeiro. Entende?
Diferencial verdadeiro. Não é enrolação. Não é ficar embromando e falando, não, porque o meu diferencial é qualidade, atendimento e personalização do trabalho. Né? A minha dedicação. Não, você percebe? Não precisa falar o diferencial. Pô, já tá aí, levantou a pessoa e falou, olha, esse aqui é o fulano. Caramba. Entende? Essa advogada, a doutora Josi, a gente fez durante a pandemia, quando estava as lives explodindo lá, todo mundo de saco cheio de ver live. A gente fez uma live com ela. Essa live que eu estou mostrando para vocês. Então teve duas coisas, teve a estrutura do evento e teve a apresentação dela que abriu a live. E isso, ou seja, na verdade ela não fez uma live, ela falou 5 minutos na entrada da live. Aí ela mostrou todo o conhecimento que ela tinha. Não, ela botou naqueles 5 minutos, a gente passou 15 dias estruturando exatamente o que ela ia falar, para abrir a live naqueles 5 minutos e deixar o resto das pessoas falarem. E isso foi suficiente. Ela era uma pessoa que ela tem até hoje o Instagram fechado, ela tem, sei lá, não tem 1000 seguidores. Ela não faz conteúdo, não produz conteúdo. Ela tem o trabalho dela que é extremamente competente, tem resultados fantásticos, né, no direito tributário. E eu fiz a estrutura certa e a apresentação certa para ela naquele momento. E aí isso foi o suficiente para, sem gastar dinheiro nenhum, passar 500 pessoas da área dela, que eram advogados e toda a área, né, de advogados, contadores da área tributária, e ela recebeu um convite para ir para Portugal para palestrar. E aí ela fala no depoimento dela assim, olha, preste atenção nisso. As pessoas que eram referência para mim, que ela está na faixa dos 36, 37 anos, as pessoas que eram referência para mim, que tem 50 anos, às vezes 60 anos de idade, me convidaram para fazer parte da mesa de debate deles. Entende? Me convidaram para ser referência junto com eles. Vocês entendem? Porque soube posicionar exatamente aquilo que ela fazia, do jeito que ela fez, bom. E isso, ela ser vista como uma pessoa que estava à frente de todo mundo ali. Entenderam? Com os gatilhos certos. É isso. E aí, acho que é o último exemplo do dia. Eu vou depois mostrar mais alguns conceitinhos, a gente encerra. Então, essa marca, né? Essa menina era uma professora de inglês que ela chegou e falou, Felipe, eu quero ter uma escola de inglês. Ou seja, a WeConnect. E aí eu falei, pô, mais uma cópia. Você vai lá, professorzinha de inglês, tá lá naquele moldezinho, referência e diferencial, né? Referência e diferencial. Aí eu analisei os gatilhos dela, da vida dela toda, e falei, aí a gente descobriu que essa menina, ela engravidou e começou a cantar canções de niná para a menina, ainda na barriga. E essa menina cresceu bilíngue. Essa menina cresceu sabendo falar inglês e português. E aí eu falei para ela assim, você vai mudar o nome do teu projeto. Teu projeto vai chamar My Mom is My Teacher. My Mom is My Teacher. Minha mãe é minha professora. E você vai ensinar mães que querem crescer com seus filhos falando inglês. Vai ensinar isso. E aí, só isso, aconteceu uma mágica na marca dela. Porque a aula dela custa R$50, né? Na WeConnect custa R$50 por hora. Só que uma escola de inglês bilíngue para criança custa no mínimo R$1.000 por mês. R$1.000, 12 mil por ano. O quanto que não vale o curso dela agora? Mudou a imagem,
mudou o gatilho, a criação da marca, criou com o gatilho certo, criou com autoridade, porque ela é autoridade para fazer aquilo. Entende? Porque ela fez nela mesma, ela fez com a filha dela, ela é professora. Entenderam? Está enganando alguém, está maquiando alguma coisa, é uma charlatã que está fazendo marketing? Não, ela é naturalmente autoridade do negócio, percebe? Naturalmente. Não tem nada ali demais. E é simples. Qualquer mãe que ouve isso, em 30 segundos, ela falou: cadê essa menina que eu quero aprender, que eu quero crescer com a minha filha falando inglês? E se vocês analisarem, ela nem tem concorrente, na verdade. Nem a escola de inglês bilíngue é concorrente dela, porque a escola pega a partir dos 3 anos, não pega dentro da barriga. Não é? E qual que é o grau de conexão da mãe com a filha? Crescer falando isso, não existe concorrente. Vocês entenderam que a criação de uma imagem que é impossível de copiar? Entenderam como ficar pobre, ficar procurando referência e depois um diferencial? Entenderam como a partir do gatilho certo, igual uma acupuntura toca no coração da pessoa e abre, ela pode depois mostrar todas as referências técnicas dela, a formação, a experiência, que a menina viajou os Estados Unidos inteiro para aprender inglês. Mas faltava o quê? O gatilho certo na marca. Entende? E tinha a ver com a profissão dela? Tinha a ver com ser professora de inglês? Não, né? Era alguma coisa que estava ali perdida nos gatilhos dela, você pega e coloca ali e sai uma marca incrível. Entendem? Como não tem a ver aquilo que eu falei com o nível de conhecimento que você tem. Se uma pessoa, quando eu falo que é independente do nível profissional dela, não é que essa pessoa vai lá, começa como uma pessoa e vai fazer promessas impossíveis. Promessas que o público quer ouvir. É o quanto essa pessoa sabe transformar, criar os gatilhos que são naturalmente dela, que fazem parte. Se ela souber uma técnica tua, às vezes você deve saber 100 técnicas, mas se essa pessoa pega uma técnica e transforma do jeito certo, constrói a imagem do jeito certo, o valor dela é 100 vezes maior. Entende? 100 vezes maior. Entendem? Conseguem visualizar a criação da marca de vocês com os gatilhos certos, mudando tudo em cima de toda a experiência que você tem profissional? Então, o que é uma identidade? Para começar a conversa, as pessoas acham que uma identidade é um logo. E não é um logo, porque elas já começam com uma cópia, começa criando o logo, e aí depois fica procurando diferencial. Entende? Estou falando que vocês vão precisar mudar tudo no teu site? Não. Dá para, como eu falei, mostrei outros exemplos. Tem várias formas de trabalhar o profissional. A Josi nem logo tinha, nem identidade tinha. Precisou de um logo? Não, precisou do gatilho certo. Da estrutura do gatilho certo. Não criei logo para ela, nem mudei a roupa dela. Eu só falei o que ela tinha que apresentar. Poderia ter mudado? Vai ser um adicional na imagem dela? É possível? É possível. Você pode depois criar todo um cenário de identidade, e aí vai ser uma identidade única. O teu consultor dá para fazer um prédio, dá para fazer a arquitetura do prédio inteira com base na tua identidade. Mas agora ela é única. Agora ela é incopiável. Ninguém vai conseguir copiar. Entende? É igual como um arquivo de computador, um arquivo único. O que você faz? Quando você pega um arquivo do computador e coloca numa pasta que tem um arquivo que tem um nome igual, o computador fala o quê para você? Espera aí, eu já tenho um arquivo com esse nome. Não é? Que ele fala para você. Você quer substituir? Você quer renomear? O que você quer fazer com esse arquivo? E o nosso cérebro é exatamente a mesma coisa, porque a gente é especialista em ignorar coisas que são iguais.
Você vai para o teu trabalho, você ignora tudo que você já viu, mas se vê uma coisa diferente, o teu cérebro precisa saber o que é aquilo ali. Peraí, o que é aquilo ali? Vou parar para ver e perguntar. Né? Uma loja nova que tem um negócio novo lá, separou e falou, nossa, que loja diferente, vou entrar para saber o que é. Porque o cérebro, assim como o computador, quando você vai transferir lá o arquivo que não tem nome nenhum, que não tem um semelhante, o arquivo aceita direto. E assim, a informação entra no nosso cérebro, direto, e ele precisa armazenar aquilo. Só que quando ele tem um monte de coisa igual, eu sou um corretor de seguro. Eu já tenho o corretor de seguro. O arquivo já tem. Eu já conheço o corretor de seguro. Entende? Aí você precisa de muito mais esforço para inserir aquele arquivo. Você precisa provar que você precisa ou renomear ou substituir. Não, esse cara aqui é melhor mesmo. Mas precisou de muito mais energia. Entende? E é por isso que no processo do teu marketing, essa identidade, esses arquivos únicos, esses gatilhos, vai metralhar e construir uma identidade única. E aí não tem como a pessoa negar. Entende? Não tem como. Entende? O processo. Então, o nosso trabalho no Image Master, se você for lá no meu Instagram, está escrito ativador de autoridades. É isso que a gente faz. Construir autoridade, ativar as autoridades que estavam escondidas, retransformar, montar uma imagem e falar, é isso que a gente tem. Ativou. Deu luz para a autoridade aquilo que estava escondido, que a barra, né, o que estava escondido na barra direita, a gente botou na esquerda. E conectou. Entende? Então, esses são os gatilhos de autoridade. Aí você, naturalmente, você tem um sistema de autoridades, que eu falo que é igual um exército. Tem tipo um canhão que você atira, bum, que já derruba. Esse da menina da escola de inglês é igual um canhão, bum, já derruba a mãe. Depois tem os outros. Entende? Aí tem que alinhar, pegar, alinhar, alinhou, construiu a identidade de Tó. Em 2 minutos você faz um vídeo, que eu vou falar amanhã, um vídeo de autoridade, que é para apresentar esse profissional. Vou mostrar o vídeo amanhã do Dr. Charles. Como é que apresenta um profissional em 2 minutos, com o sistema de autoridades dele, que você vai desenhar uma autoridade que é impossível de você falar, meu, que pessoa incrível. É isso que vai acontecer no teu sistema. Entende? Então, pessoal, acho que é o último slide. Percebem agora o que eu falei lá no começo, a imagem da pessoa puxando a barra para mostrar o valor dela, para conectar com o público, para você não precisar se adaptar, para você já mostrar o teu poder. E o simples fato de você se apresentar vai preencher toda a barra de autoridade que você precisa. Percebem? Isso é se posicionar. Se posicionar não é falar, eu atendo crianças de 10 a 20 anos e depois você se adaptar a esse público. Mas desenhar uma autoridade que você naturalmente é considerada autoridade para esse público. Ou desenhar aquilo que precisa preencher eles. Entende? Posicionar é posicionar um local na mente do teu público. Um local, um arquivo que seja único. Para que a pessoa nunca mais esqueça você. Eu converso com pessoas, eu fico de cara, porque essas semanas eu mandei mensagem aqui para gente que eu tinha conhecido em 2018. E aí a pessoa falou, cara, você lembra de mim? Ela falou, puta, lembro. Eu falei, como é que a pessoa lembra de mim? Você só falou oi para mim. Gatilho, imagem única, arquivo único. Entende? Então, posicionamento não é sobre rigidez, referência, diferencial, é isso. Posicionamento é flexibilidade, é entender toda a flexibilidade do profissional. E aí,
né? O que aconteceu com a doutora Vivian? Aconteceu o seguinte, a pandemia foi a maior prova disso, que vocês têm que estar pronto para se reposicionar e reposicionar. E como eu falei, vai aumentar a frequência. Porque o tempo vai falar quem é o verdadeiro profissional que tem muito conhecimento. Desculpa te falar, não é, tá? Não é. Então, flexibilidade, o que aconteceu? Sem querer, a gente já tinha pré-definido no planejamento dela que ela ia gravar o curso dela online. Né? Gravar o curso dela online, que ela também é mentora de profissionais, de alunos em cirurgia. A gente gravou o curso dela online, acho que um mês antes da pandemia. Veio a pandemia, o que ela tinha? O curso pronto, graças a Deus. Porque o cirurgião vascular foi um dos que mais sofreu. Por que as pessoas iam tratar varize se estava em casa? Se não sai de casa, se não tinha praia, se não tinha viagem. Né? Sofreram muito na pandemia. Porque não tinha flexibilidade no reposicionamento. Porque estava desenhado naquela linha. Eu estou numa linha, eu me especializei, eu fiz isso, eu sou isso. Eu tenho um monte de conhecimento, tenho muito orgulho de tudo que eu faço aqui e eu sou isso. Mas e a flexibilidade? Tem? E a flexibilidade? A fluidez de saber, não, eu tenho essas outras autoridades. Então, os gatilhos que eu mostrei aqui, começa a te mostrar cada gatilho é um produto. Cada gatilho é um sistema inteiro de posicionamento. Você pode virar um profissional inteiro para aquele gatilho, como pode virar para o outro, como pode virar para assim, é uma explosão para você que tem dezenas aí de anos de conhecimento de carreira. Vou falar, é até assustador o tanto de coisa que você descobre. Entende? O que eu me preocupo com eles, na verdade, é que eles cobrem tanta coisa que, às vezes, então eu tenho que criar depois um posicionamento com eles que seja significativo. Não é a falta de possibilidade que me preocupa, é depois que eles precisam focar. Né? Mas acontece uma explosão de autoridade na cabeça dele. É isso que acontece. E ele vê possibilidade de tudo. E aí ele precisa crescer como profissional, né? Eu vi outro dia um post do Thiago Brunigo falando assim, eu não lembro exatamente, mas ele falava assim, não coloque todos os ovos numa cesta só. Não invista só em ovos, alguma coisa assim. Entende? É ter o curso, é ter isso, é ter aquilo, é construir, né? Crescer como autoridade a partir das tuas autoridades. Ganhar flexibilidade, se expandir, crescer, é só aumentar as autoridades. Entende? Conquistar um novo posto, aumentar a autoridade, preencher o lado esquerdo da barra. E como eu falei, o tempo não é o que resolve isso. Não, porque vamos ver o mercado, né? Porque, como o doutor o Wanderson falou, vai surgir novos charlatões. Vai surgir novos charlatões cada vez mais, porque o tempo é mais rápido. Né? Tinha o YouTube. Agora, aí saiu o feed. Vídeo do feed 1 minuto. Agora saiu o story, 15 segundos. E como é que você reposiciona nessa realidade? Com aquela quantidade de informação gigantesca. Entende? De verdade, eu não sei qual vai ser o futuro, mas eu tenho certeza que vai ser mais rápido do que está agora. Porque a gente vai ter que começar a ter a geladeira com Wi-Fi. Os Uber vão andar sozinho. O que vai acontecer? Aí, né, só para dar um exemplo final, o meu tio era despachante. E ele, para finalizar com uma história engraçada, o filho dele, meu primo, ele chegava em mim e falava assim, qual carro você acha melhor? O meu ou o teu? Porque o meu pai dele era despachante.
E ele tinha uma condição melhor do que o meu pai. Meu pai era contador autônomo, tal, estava crescendo o escritório dele. E o despachante era o rei da estrada, era o rei, né? Todo mundo que tinha carro precisava de um despachante para livrar das multas, para licenciar o carro. Aí, meu primo vinha todo ano que eles trocavam de carro e ele vinha, qual carro você acha que é melhor? O meu ou o teu? E eu falava, é o teu. Aí, a gente criança, 10 anos de idade, né, bem bobo. Aí o meu pai comprou, aí aconteceu uma inversão. O pai dele caiu. Começou a cair. Meu pai comprou um carro melhor. Eu fui lá bem idiota, bem criança, e falei pro meu primo assim, e aí? Qual carro que você acha melhor? Aí ele ficou muito puto, muito bravo, e bateu o portão da casa dele. É lógico que é o meu, vai ser sempre o meu. Mas aí eu fui descobrir que o pai dele era despachante, que ele se achava, como eu falei, um orgulho gigantesco pelo posicionamento dele, falta de flexibilidade, veio a internet, foiçou o posicionamento dele. Rebentou as pernas dele. O cara não sabia o que fazer. Entende? Por quê? Achar que o posicionamento nunca vai mudar. Excesso de informação, excesso de orgulho, falta de flexibilidade. E quanto que isso vai acontecer daqui para frente? Não sabemos. Ninguém sabe a velocidade. E se a gente não tiver esse domínio da flexibilidade, como é que vai ser? Eu ia falar de Edwards, mas vou deixar para a aula seguinte, que ela é mais curta. Mas o que a gente vai falar na aula seguinte sobre escalada? O que é escalada? A gente falou hoje de gatilhos. É o primeiro passo, começar a ativar os gatilhos. Mas aí, Felipe, eu estou nesse nível aqui. Como é que eu subo uns 5 graus de autoridade e, de repente, mudo a minha imagem e atinjo um nível muito maior do que eu estou agora? Dá para escalar vários graus, é isso que eu vou falar. Vou abrir o vídeo do Dr. Charleston, vou mostrar o que aconteceu com ele e o que a gente está fazendo. Então, é isso. Reposicionamento é escalar, não é mudar a cor do site. Entende? É construir. A escalada tem que ser da cabeça da pessoa. Eu faço uma aposta. Quando entra 2 amigos, 2 pessoas que se conhecem às vezes desde a infância, na minha turma, entre os 2 eu falo assim, eu vou fazer uma aposta com vocês 2. Vou tirar a tela aqui. Eu falo assim, eu vou fazer uma aposta com vocês 2. No final do curso, do treinamento que vocês passar, vocês vão se apresentar um para o outro e vocês vão ver que vocês 2 não se conheciam. Porque vocês não sabem se apresentar. É a aposta que eu faço com eles. Porque a escalada que vai acontecer de importância um do outro, é isso que vai acontecer, entende? Até de pessoas que se conhecem há muitos anos. É isso. E aí, pessoal? Foi muito forte aí, me falem o que vocês acharam. Abro o microfone aí para vocês. O chat, o que vocês quiserem falar, me deem, por favor, a opinião de vocês, o que vocês acharam de hoje. Aqui anotando várias coisinhas aqui. Hã? Aqui anotando aqui, pensando em várias coisas aqui. Uhum. Me corrija se eu estiver errada, Fê. Mas pelo que eu entendi aqui, eu acho que a fase de construção ela é mais difícil porque, antes de mais nada, a gente tem que ter uma identificação interna. Eu acho que talvez isso seja o mais difícil. Então, principalmente para nós que somos profissionais da saúde, a gente bate muito no conhecimento acadêmico, né? Isso que você falou. Sim. Mas eu acho que para qualquer profissional, né, o conhecimento acadêmico ele não é o diferencial, ele é o que tem que ser para todo mundo. Exato. Né? Todo mundo tem que ter o conhecimento técnico em alto nível, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente
pensa em questões de autoridade em relação ao que a gente vê da maioria que não está indo no caminho certo, no caminho ético, não é com essas pessoas que eu quero Exato. ter autoridade. Então, realmente, não é esse público que eu tenho que pensar. Então, eu acho que definir a sua imagem, a sua identidade, ela passa... a gente acaba triando o público para quem a gente quer se apresentar. Exato. Eu acho que é essa coerência que a gente tem que ter. Então, a adaptação eu posso querer me apresentar para públicos diferentes. Sim. Né? Então, por exemplo, eu quero ser uma autoridade no meio de quem? Dos profissionais com quem eu trabalho. Então, essa é uma imagem, uma apresentação num gatilho. Eu quero ser uma autoridade para os pacientes que eu vou atender, então isso é uma outra imagem, um outro gatilho e uma... Eu acho que a adaptação é isso, é qual público que você está selecionando. Exato. E eu acho que o mais difícil é a gente entender quais são realmente os nossos gatilhos, é a gente se conhecer, é a gente saber os nossos diferenciais. Aí o resto vai. Então, aí a mágica é que, assim, isso foi uma coisa... A metodologia que foi criada também para resolver isso, para ajudar o profissional a encontrar os gatilhos dele e a gente, quando eles entram no treinamento, só para você ter uma ideia do processo, né, dessa entrada, eles vêm 1 hora de conteúdo, que é só explicando como você vai fazer a tua leitura das suas autoridades, que não, as pessoas às vezes acham que não chega a ser uma terapia, mas tenha lá o processo. Em 1h30 você vê, você entende o que é ter os teus gatilhos, você sabe levantar. Aí eu chamei isso de levantamento de autoridades, né? Que foi uma coisa que depois que eu já tinha criado, o que estava acontecendo, eu fui ler o livro Mais Esperto que o Diabo, né? Mais Esperto que o Diabo. E aí, no final, ele fala assim, cada pessoa tem que ter um levantamento dos seus ativos intangíveis. Olha o que ele fala. E aí, tipo, ele não explica o que é aquilo. Só que eu duvido que alguém entendeu, porque eu falei ativos intangíveis. Eu falei, as autoridades é o ativo intangível da pessoa. E aí, aquilo fez sentido de tudo que tinha criado. Entendeu? Porque quando eu criei, eu mostrei a minha história, porque eu fui me apresentando e entendendo cada gatilho, o que produzia efeito. E aí, naturalmente, eu fui captando aquilo e organizando e falando, é assim, não é assim. O que as pessoas consideravam, o que deixava, né? Que precisava falar, o que não precisava falar. E aí, o processo não é tão demorado quanto parece. Não é uma terapia que você passa 6 meses fazendo autorreflexão, entendeu? Então, assim, graças a Deus, tem profissionais que eu consigo, que eu até falei o caso da Keila, né? A gente estava aqui antes na sala. Assim, hoje eu consigo ter uma conversa de 1 hora com uma pessoa, entender e conversar com ela e já descobrir vários, entendeu? Vários. E aí começa um processo na cabeça dela que a partir daquele momento muita gente depois consegue se desenvolver sozinha e depois ir organizando, entendeu? Porque você captou aquilo que era e aí você começa a usar. E como você vai depois construir toda a tua imagem, ela é mais rápido do que parece, mais rápido do que parece. Eu me lembrei de um negócio agora, porque depois a gente pode até usar isso para ilustrar e discutir um pouco, mas é só para ilustrar mesmo que a gente discutiu aqui, tentando fazer uma analogia. Você já assistiu um filme que chama Mentes Perigosas? Não lembro, acho que não. É um filme que ele fala de uma professora, né? Então, assim, com uma... Putz, esqueci o nome dela. Enfim, uma hora eu lembro. Mas é uma atriz super bonita, loirinha, de olho claro e tal. E ela é uma professora de uma escola particular, X, enfim. Aí eu não lembro da história direito. Ela passa por alguns problemas e ela acaba indo dar aula numa escola bem na periferia, bem barra pesada mesmo, né? Tipo escola americana mesmo, né? E ela dá aula de literatura, né?
Na verdade, lá é inglês e literatura, né? E aí ela tenta conversar com os alunos e ela não consegue, né? Então ela vai e coloca uma frase na lousa lá, tipo, ah, o jardim está florido, não sei o quê, e ela tenta passar. E ninguém dá atenção para ela. Uhum. E aí um dia ela chega e fala, olha, fulano matou ciclano de tal jeito, escreve na lousa. E aí todo mundo para e fica olhando e fala assim, nossa, mas, tipo, Uhum. que é isso, né? Você escrevendo um negócio desse? Aí ela fala, Uhum. o que vocês entendem disso? Aí cada um vai falando, e aí ela vai introduzindo a matéria. Então, mas isso aqui é uma estrutura de não sei o que lá. Isso aqui. E é onde ela mostra o conhecimento dela. Então, eu acho que ela Sim. achou um gatilho ali certo Pode para ser. atrair a atenção das pessoas e, de fato, vender o seu conhecimento. E eu acho que é isso que falta para gente. Né? Acontece, eu vi, teve uma aluna que absorveu isso muito. Ela começou a saber usar aquilo que era dela para atingir as pessoas na hora certa. Uhum. Talvez nem usando fatos externos, mas o que era naturalmente dela. Acontece bastante isso Uhum. também. Para cada momento você saber que você tem uma apresentação, então você vai ganhando essa flexibilidade de usar aquilo que já é naturalmente da tua vida, porque aquilo vai fazer com que você seja autoridade para aquele momento, entendeu? E Para aquele aí, momento. dali para frente, ela começa a escrever qualquer coisa, porque as pessoas entenderam quem é ela, Exato. e aí ela dá a aula Exato. dela como ela quer, com o tema que ela quer, do jeito que ela quer. É isso. Essa habilidade é muito, muito poderoso, é muito massa. E quando existe isso. essa incoerência, que eu acho que é isso, a gente, enquanto área da saúde, sofre muito com isso. A gente vende muito conhecimento técnico, só que a gente está vendendo conhecimento técnico para as pessoas que são leigas, que são os nossos clientes. Quase sempre, né? E mesmo às Então, vezes, como que você nem o abre teu esse colega de outra caminho? especialidade, nem o teu colega de outra especialidade sabe o que você está falando. Como é que você cria autoridade? Amanhã eu vou falar do Dr. Charleston. É incrível o depoimento dele. Porque ele fala assim no depoimento dele, médico, olha que eu arrepio e fico apaixonado por isso. Ele fala assim, nenhum médico mandava para mim paciente dele. Nenhum colega médico. E depois que ele construiu a autoridade, começaram a mandar pai, tia, a esposa, entendeu? Você vê que é simplesmente a mudança, a escalada, entendeu? Uhum. Muda toda a realidade, certo? Mas alguém aí, Certo. pessoal? Deixa eu ver quem está presente aqui. Doutora Ângela, Priscila, doutor Leord, Lívia Rossi. Pessoal, se vocês quiserem falar, escrever alguma coisa, quiserem comentar, fazer alguma pergunta. Gostaram? Queria saber também, né? Eu acho que a primeira aula traz muitas dúvidas. E aí eu venho depois, e é exatamente isso o meu objetivo. Desconstruir e aí preencher esse buraco para que vocês entendam melhor o processo. E a gente possa continuar a sequência. Obrigado, Dr. Leard. Está sempre nas minhas aulas aí. Muito obrigado pela presença, viu? Certo? Mais alguém? Deixa eu ver o chat. Certo, pessoal. Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu vou agradecer. Alô? Eu vou agradecer, dar boa noite para vocês. Obrigado por estar aqui essa sexta-feira até 9 e pouco da noite. Amanhã, nossa próxima aula é às 10 da manhã, tá? Amanhã, como eu falei, a gente vai falar de escalada, como escalar vários degraus de autoridade, 10 horas da manhã, certo? Então, obrigado mais uma vez, boa noite, um abração, fiquem com Deus e um beijo para vocês. Até mais. Se alguém quiser ficar no final aí, quiser me perguntar alguma coisa depois, pode ficar aí também. Valeu, Lívia. Um beijo para você.